Minhas caras irmãs e irmãos, muito boa noite. Obrigado. Sempre um prazer aqui estar com vocês de novo. Nos recebem com tanto carinho, com tanta deferência. Só nos faz nos animarmos cada vez mais para trabalhar firme nas doutrinas e poder trazer esses assuntos para vocês. O assunto de hoje, que é baseado bastante no que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no capítulo 23, e do qual eu deixei um extrato para quem quisesse ler, pode levar para casa, para aqueles que eventualmente não têm o Evangelho segundo o Espiritismo. O que a gente vai mencionar aqui, grande parte está aí nesse papel que eu deixei com vocês. Esse assunto, para nós, nesse momento, no nosso querido Brasil, é um assunto importante e delicado, porque nós vivemos um país, a nossa pátria do Evangelho ainda é um país muito violento. Nós temos médias de violência, de crimes, bem acima das médias mundiais, cerca de 4 vezes. Temos a segunda maior população carcerária do planeta, só perdemos em número de irmãos privados de liberdade para os Estados Unidos, e isso naturalmente gera na sociedade uma série de sentimentos controversos, inclusive pessoas se sentindo com a sua segurança ameaçada, tomando atitudes muito refratárias ao tema que nós estamos falando, né? Que é justamente o que foi objeto da leitura aqui prévia, falando de como nós devemos nos amar a todos sem distinção e principalmente aqueles mais necessitados do que nós. Então, o que eu trago aqui basicamente é uma reflexão e depois um resumo do que é o trabalho que a gente faz nessa área. Espero que vocês, cada um, leve essas informações e faça o seu próprio julgamento, né? Assim é a nossa doutrina. Ela apresenta os dados, apresenta as mensagens, apresenta as verdades, e cada um de nós, pelo crivo da sua razão e do seu sentimento, faz o seu julgamento. Então, sem mais delongas, o que é que a doutrina nos ensina nessa questão? Como eu disse, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 11, o capítulo 11 se chama Amar o Próximo como a Si Mesmo, todo o capítulo, e ele está dividido em uma série de temas. E lá no item 14, nós encontramos uma mensagem que se chama Caridade com os Criminosos, que é essa que eu transcrevi para vocês aí, que foi ditada para Kardec pelo espírito Elisabeth de França, que reencarnou em 1764 e desencarnou jovem, com 30 anos, como a data diz aí. E poucos anos depois, 8 anos depois de desencarnar, ela ditou essa mensagem quando da elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem foi Elisabeth de França? Era uma nobre da família real francesa, à época da Revolução Francesa, que morreu guilhotinada aos 30 anos, pelo simples fato de ser da família real. Embora ela fosse uma pessoa extremamente religiosa e dedicada ao trabalho assistencial aos pobres, aos necessitados, né? Ela também é conhecida como Isabel de França. Às vezes vocês vão encontrar referências dela como Isabel de França. Então, ninguém melhor do que ela, pelo que se passou na sua vida, ter toda a sua família, ela mesma, condenada simplesmente pelo fato de serem daquela família, daquela aristocracia, condenadas e executadas. Ela vem nos trazer essa mensagem linda, que nós vamos pensar vários trechos dela aqui ao longo da nossa fala. Em seguida, o item 14, o item 15, nos traz uma pergunta muito perturbadora. A pergunta e a resposta foi feita pelo espírito de Lamennais, que foi um padre, a essa mesma época. Vocês podem ver pelas datas que eles foram mais ou menos contemporâneos, né? E Lamennais não foi morto, mas ele foi excomungado, ele perdeu o seu cargo de padre na igreja, porque passou a defender, vamos dizer assim, demais a causa dos pobres e dos desvalidos, né? À época ele era considerado inclusive um socialista, e padre socialista naquele tempo a igreja não admitia.
E em 1862 ele ditou várias coisas que compõem a nossa doutrina, entre elas essa pergunta e a resposta. E a pergunta diz assim: acha-se em perigo de morte um homem, e para o salvar tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele em perigo de morte é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Olha que situação, né? Um sabido criminoso está em risco de morte, e se nós quisermos ajudá-lo, nós vamos nos arriscar também. O que devemos fazer? A resposta vocês podem encontrar no Livro dos Espíritos, ou tentar fazer a sua própria reflexão de qual seria a conduta adequada nesse caso. E também, lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23 é o final do livro, é a coletânea de preces espíritas. Está dividido em 4 partes: preces específicas, preces gerais, preces pelos encarnados, preces pelos desencarnados, assim por diante, e várias preces para todas as situações. Para um doente, para um suicida, para se obter um favor, para se agradecer por uma graça alcançada, inúmeras preces, né? E na terceira parte, que se chama prece pelos outros, que não são preces que nós fazemos por nós mesmos, mas por outras pessoas, tem a prece para os inimigos, e tem no item 4, que são preces pelos espíritos, ou seja, pelos desencarnados, ele tem prece por um criminoso desencarnado. Tudo isso aqui faz parte dos ensinamentos que a gente pode tranquilamente pegar, ler e fazer o nosso próprio julgamento. Mas nós vamos trazer algumas questões adicionais aqui. E começamos com essa pergunta. Tudo bem, tudo isso que está exposto, todos os ensinamentos de Jesus, mas que motivos o espírita teria para ter um olhar diferente para com o dito criminoso? Eu coloco de propósito entre aspas aqui, porque a primeira pergunta que nós devemos nos fazer é: quem podemos considerar como criminosos? Quando nós falamos em criminosos no nosso dia a dia, normalmente a gente fala de pessoas privadas de liberdade, identificadas por um mal feito, que foram julgadas, estão ali privadas de liberdade. Ou por aqueles que se sabe que cometeu um crime, mas que a justiça ainda não conseguiu alcançá-lo, né? Esses para nós são criminosos. Mas são só esses? Ou são esses, na verdade? Por quê? Com a visão espírita que nós temos, nós sabemos que existe um contingente grande de irmãos, encarnados e desencarnados, que cometeram faltas graves perante as leis divinas e nunca foram alcançados pela justiça terrena. Afinal de contas, o criminoso é só aquele que foi julgado pela justiça terrena ou aquele que violou uma lei divina? E as leis divinas nós sabemos que são imutáveis, eternas, não são como as nossas, que dependem de época, dependem de sociedade, dependem inclusive de interpretação. Porque nós, aqui, humanos encarnados, somos falíveis, não é? E lá na mensagem da Elizabeth de França, a gente encontra essa frase: ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera. Então, quem são os criminosos? Não é? Porque o que era crime social no passado não é mais, e vice-versa. Nós temos inúmeros exemplos, não é? Há pouco tempo atrás, em muitos países, e talvez ainda existem em alguns lugares, duelar e matar alguém em um duelo não era crime, era defesa de honra. No nosso país, até bem pouco tempo atrás, se um homem encontrasse a sua esposa em flagrante adultério e ele a matasse, isso não era crime. Hoje é. Então, quem cometeu aquilo naquela época não é criminoso? Como é que nós devemos julgar isso? Uma situação mais grave ainda que a gente pode lembrar. Nós sabemos que há cerca de 150 anos, talvez, ou até um pouco menos, aqui no Brasil, existia escravidão. Qualquer um de nós que estivesse vivo naquele tempo poderia comprar uma pessoa, assim mesmo, comprar uma pessoa e dispor dela como quisesse. Açoitá-la, colocá-la para trabalhar até morrer, matá-la. Tínhamos pleno direito sobre a vida daquela pessoa. Direito
dos homens, outorgado pelas leis da época. Então, se nós fomos uma pessoa dona de escravo naquele tempo e cometemos alguma dessas barbaridades, naquele tempo éramos criminosos? Não. No dia seguinte nós podíamos ir para a igreja, nos confessar, comungar e sair de lá livre, leve e solto. Não éramos criminosos. Mas hoje alguém se atreve a dizer que isso não é um ato criminoso? Então, quando nós falamos em criminosos, que nós estamos considerando a justiça atual deste lugar, será que isso basta? Quantos são os criminosos de outras eras que estão por aí? Encarnados e desencarnados. Então, o nosso conceito de criminoso, em primeiro lugar, tem que ser revisto a partir disso. E aí vem uma segunda pergunta importante. Nós também podemos nos considerar como criminosos? Eu não tenho resposta para isso. E acredito que nenhum dos irmãos, as irmãs aqui, possam também responder a isso, a menos que saibam de algo que cometeram nesta vida que a sociedade não saiba. Mas uma coisa nós sabemos: nós somos aqui, este grupo, encarnados e desencarnados aqui, somos espíritos muito antigos. Já vivemos milênios e já tivemos muitas reencarnações. E passamos por todas as épocas onde éramos bárbaros, onde éramos cruéis, porque a sociedade era assim. Vivemos nas sociedades onde guerras, assassinatos e crimes diversos aconteciam, não sendo considerados crimes, e talvez tenhamos participado daquilo. Acho até muito difícil que a gente tenha passado por todas essas eras e não se envolvido em algum tipo daquelas atividades que não eram crime naquela época, mas que hoje são. E 2000 anos depois da vinda da Boa Nova, dos ensinamentos de Jesus, nós ainda estamos encarnando em provas e expiações. Isso acho que quer dizer alguma coisa para todos nós. Isso deve fazer com que a gente pare e pense um pouquinho, não é? Na minha caixinha de resgates pendentes, quantos boletos ainda tem? Não sabemos, né? Os boletos não vêm todos de uma vez só. O espírita sabe que ele não vai conseguir dar o seu salto quântico de crescimento moral em uma existência. Nós precisamos de várias. Quantos desses erros do passado, para não chamarmos de crime, quantos desses será que ainda estão lá pendentes na nossa caixinha? Porque a espiritualidade superior sabe dosar para nós as provas e expiações. Nesta vida a gente vem com alguns encargos. Quantos outros virão em outros encargos? Então, antes de a gente dizer os criminosos e apontar o dedo, devemos pensar que nós podemos ter passado por isso. Mas, graças a Deus, a gente é protegido por esse véu de esquecimento na reencarnação e não devemos nos preocupar com o que está lá no passado, porque a alta espiritualidade sabe muito bem o que são as provas de que nós somos capazes de nos desincumbir nesta vida. Agora, fica ali o alerta. Pode ser que ali na nossa caixinha de boleto pendente tem alguns crimezinhos até mais graves do que esses que nos assustam hoje. Porque nós vivemos em épocas onde a gente fazia coisas muito mais graves. Essa deve ser a nossa lembrança. Hoje, quando a gente tenta se dividir na sociedade em pessoas de bem e criminosos, isso é relativo. Porque a gente não consegue enxergar mais nada para trás disso. Que bom que hoje a gente está se julgando pessoas de bem. Talvez não tenhamos sido sempre assim. A próxima questão é: existe diferença entre criminosos encarnados e desencarnados? Parte disso a gente já falou na pergunta anterior, né? Sim, deve ter muito criminoso desencarnado, mas não é só isso. A questão é, como é que nós encarnados, tratamos os dois lados? E veja que coisa interessante, estamos numa casa espírita. Aqui se faz reunião mediúnica de socorro a espíritos sofredores. E sabemos que muitos dos que são trazidos às casas espíritas para serem atendidos, vêm com dívidas grandes, encargos grandes, vêm de experiências muito dolorosas. E muitos confessam os seus crimes nas reuniões mediúnicas para nós. Vêm em desespero: eu acabei com a minha família, eu matei meu irmão, como é que eu vou fazer agora? Eu estou numa treva tremenda, eu estou em sofrimento. E o que a gente faz? A gente fala: não, você é criminoso, põe esse daqui para fora? Não. Nenhuma casa espírita a gente faz isso. A gente acolhe. A gente diz: meu irmão, você está na casa de Jesus,
Você está num hospital de almas, aqui você é bem-vindo. Esqueça o teu sofrimento. Encare a tua melhoria. Mude. Tente mudar. Abrace o Evangelho de Jesus. Não é isso que a gente fala? Cada um fala do seu jeito. Mas a mensagem que a gente quer passar para eles é essa. Que os seus crimes todos têm remissão. Que nós estamos aqui para ajudá-los a superar o sofrimento de se reconhecer criminoso. A gente faz isso com o desencarnado. A gente é capaz de fazer com o encarnado? Com aquele que acabou de roubar o celular ali? Ou com aquele que acabou de passar de moto ali e fez uma bobagem? Não. A gente se enche de raiva e fala, pega! E se vê o pessoal batendo, ainda é capaz de aplaudir. Eu não estou falando particularmente de ninguém aqui. Estou falando do comportamento da nossa sociedade. Por que essa diferença tão grande? Agora, nós, espíritas, temos com o criminoso desencarnado que vem pedir socorro e o criminoso encarnado, que nem pode pedir socorro, muitas vezes, porque está impedido. Então, são raciocínios que nós temos que ir fazendo para desmistificar essa visão que a gente tem do que seja criminoso. A outra questão é, pois bem, os ditos criminosos estão aí, dos dois planos da vida, cometendo erros. O que é que nós podemos aprender com esses erros? Por que é que eles estão no meio de nós? Por que Deus permite esses criminosos entre nós? Mais uma vez, a nossa amiga Elizabeth de França vem nos dar a resposta. E vocês vão ler ali que ela diz assim: Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Opa! Os criminosos vieram para nos ensinar, mas nós não acabamos de ouvir aqui da leitura feita pela nossa irmã que a gente deve se aproximar dos melhores para aprender e dos piores para ajudar? Então, o que é que os criminosos podem nos ensinar? Eles podem nos ensinar justamente a quebrar a nossa barreira de indiferença e praticarmos a caridade. Eles podem também nos ensinar quais os caminhos que levam ao mal e que nós devemos evitar. Porque se não existisse a luz, a gente não saberia o que é escuridão e vice-versa. É observando o que muitos irmãos fazem que muitas vezes a gente aprende e fala: esse caminho não me serve, por esse caminho eu não vou, por esse caminho eu não vou deixar que outras pessoas vão. Além de colocar em prática em nós, de romper as barreiras do egoísmo e fazer com que a gente tente ter esse olhar de caridade para com eles, apesar de toda a ira social que muitas vezes isso desperta em nós. A outra pergunta, e essa aqui é um pouco capciosa, né? Existem exemplos de criminosos que estiveram entre nós e conseguiram mudar de rota? Por que eu faço essa pergunta? Porque nós temos o hábito de ver o criminoso, quando ele é pego pela justiça, muitas vezes dizer assim: tomara que nunca saia da cadeia. Porque o nosso senso de justiça, infelizmente, ele ainda significa vingança e castigo. Quando a gente fala eu quero justiça, a gente não quer justiça, a gente quer vingança e quer castigo. A gente quer ver o faltoso ser castigado, para de alguma forma a gente se sentir vingado. Até daqueles que não fizeram nada diretamente a nós. Aqueles que fizeram algo que nós ficamos sabendo e a gente quer vê-lo castigado. Esse é o nosso senso de justiça, infelizmente. Então a gente não pensa muito assim: que bom se daqui a 2 meses ele se reformar e a gente puder esquecer tudo que ele fez e voltar ao nosso convívio. Raramente a gente pensa assim, né? Mas isso é possível. Os Espíritos nos diziam o seguinte: que o verdadeiro sofrimento do criminoso não é na cadeia. Começa quando a consciência dele acusa a culpa. E que bom quando ele consegue se arrepender, ainda enquanto encarnado, para que ele possa tentar refazer seus passos aqui. Não importa o tamanho do crime. E isso é muito possível. E nós temos exemplos bíblicos, e um deles em particular nos fala de perto, porque é um irmão que nos ensinou muito, e que talvez se ele não tivesse feito o que fez, nós estaríamos aqui hoje, numa igreja, vamos dizer assim, num templo cristão, falando o que nós estamos falando. Ele se chama Paulo de Tarso, porque quando ele era Saulo de Tarso, ele, se perguntássemos para qualquer cristão daquela época quem é Saulo de Tarso, é um criminoso, é um assassino, porque essa era a função dele no Sinédrio: eliminar o cristianismo, perseguir os cristãos, matá-los, aprisioná-los,
roubar seus bens. Foi o que ele fez com a família da noiva, foi o que ele fez com Estevão, depois com Abigail, com o pai dela, acabou com tudo. Até que a consciência acusou a culpa. Naquele momento em que Jesus reconheceu que ele já estava em remorso, chegou diante dele e fez aquela revelação, né? A famosa passagem às portas de Damasco. Durante 6 anos, ele ficou transformando o seu remorso em arrependimento e transformando o Saulo em Paulo que nós conhecemos, o apóstolo Paulo, que foi praticamente o que lançou as bases da igreja cristã em toda aquela área da Ásia Menor. Então, se Paulo de Tarso é desse jeito para nós, quando a gente fala em Paulo de Tarso, o que a gente pensa? Alguma coisa linda vem aí. Eu vou te ler uma mensagem de Paulo de Tarso, isso vai ser lindo. Ninguém pensa, epa, esse cara foi um criminoso. Ninguém pensa isso. Então é perfeitamente possível que a gente testemunhe o verdadeiro arrependimento e a reforma dos nossos irmãos. É perfeitamente possível. Exemplo não nos falta. E a última pergunta que eu coloco aqui, mas então por que nós temos dificuldade, sabendo de tudo isso, por que nós temos essa dificuldade de assistir e até mesmo de orar pelos criminosos? Porque as nossas preces, poucas vezes, né? No meio das preces a gente coloca também pelos criminosos. Poucas vezes. Em geral é mais pelos idosos, pelas crianças, pelos desvalidos, pelos pobres, pelo pessoal da enchente, e os criminosos. Por que não? Por que a gente tem essa dificuldade? Essa dificuldade que nós temos, ela vem de uma coisa só, que é a nossa dificuldade geral que nós temos em perdoar. Se nós já tivéssemos aprendido a perdoar de verdade, nós não teríamos essa dificuldade. Mas, no geral, nós não conseguimos perdoar. A gente muitas vezes não consegue perdoar uma pequena ofensa no lar. Não consegue perdoar uma palavra mais dura que um colega nos dá. Nós vamos conseguir perdoar criminoso assim gratuitamente? Está difícil, né, gente? Então, quando a gente avançar mais na nossa capacidade de perdão, essa dificuldade não vai existir mais. Aí nós estaremos realmente olhando para os nossos irmãos como aquela mensagem do início nos falou. Como todos merecedores do nosso amor. Todos. E todos quer dizer todos, não é? Todos exceto esse, aquele outro. São todos. E aí eu lembro da famosa questão 886 do Livro dos Espíritos, que ela é muito significativa e emblemática, porque é aquela pergunta que Kardec pergunta assim aos espíritos. Quando, nas minhas palavras, né? Quando Jesus falava de caridade, o que ele estava querendo dizer? Nas palavras de Jesus, o que quer dizer caridade? E a resposta que eles deram é pequena, mas profunda. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ou seja, sempre dispostos a fazer o bem, não julgando as pessoas e perdoando todas as ofensas. Não julgar as pessoas não significa que a pessoa faz o erro e deve continuar. Nós devemos combater o erro, mas não julgar aquele que está em erro. São coisas diferentes, né? Acho que todos concordamos com isso. E continuo colocando aqui um trecho do texto que vocês têm aí. E este eu vou ler, porque ele nos fala coisas muito importantes. Deveis àqueles que vos falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso: é um miserável, deve ser extirpado da terra. A morte que lhe infligem é muito branda para um ser de tal espécie. Vamos ser sinceros, muitas vezes nós já pensamos ou falamos coisas parecidas, né? Ela fala: não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Haveria de lastimá-lo, considerá-lo um doente muito necessitado e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer o mesmo, sim, porque não estamos na estatura de Jesus. Mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante o tempo que ainda deve permanecer na terra. Então essa é a recomendação
que a espiritualidade nos traz, no Evangelho segundo o Espiritismo. E não a gente julgar que os criminosos devem ser colocados numa ilha no meio do mar, pedir que tenha prisão perpétua, que tenha pena de morte, que se extingam eles da sociedade. Porque isso não adianta nada, nem para nós, nem para eles. Então isso também está lá no item 14, que é a mensagem da Elizabeth de França. E agora, depois de feitas essas reflexões, a grande pergunta. Mas então, com essas dificuldades que nós temos, que a gente reconhece, como podemos exercitar essa caridade? E aqui eu lembro do seguinte: todas as religiões do mundo, todas, sem exceção, têm de algum jeito essa recomendação: não fazer ao próximo o que não queremos que nos façam. É uma recomendação sábia, mas é uma recomendação de passividade. Ela diz assim, não faça. Eu não gosto que me xinguem, então não xingue, não faço. Eu não gosto que me tirem as coisas, então não tiro do outro, não faço. É o não fazer. Não nos pede uma atitude ativa, mas Jesus pediu diferente. Jesus pediu mais. Ele pediu: assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, também fazei a eles, pois esta é a lei e os profetas. Isto é uma recomendação ativa. Faça. Não é mais não faça. Faça. Tudo o que você achar que seria bom que te façam, faça para os outros. Fazer ao próximo aquilo que você gostaria que te fizesse se você estivesse na situação dele. O nosso irmão que está lá privado de liberdade, condenado pela sociedade, o que será que ele espera que nós façamos por ele? E é isso que nós deveríamos fazer. Será que quando eu cometi um crime, no meu passado, alguém orou ou intercedeu por mim? Mas não era isso que eu gostaria que fizesse? E esses são os pedidos que a gente ouve dos irmãos. E nessa prece por um criminoso, que eu coloquei como último item aí dessa folhinha que vocês têm, está dito o seguinte: se a eficácia das preces fosse proporcional à extensão delas, as mais longas deveriam ficar reservadas para os mais culpados, porque eles têm mais necessidades do que aqueles que vivem santamente. Recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Pensar que são inúteis porque um homem cometeu faltas muito graves seria pré-julgar a justiça do Altíssimo. E aí vem a parte que responde àquela pergunta: o que nós podemos fazer? Isso que eu estou mostrando a vocês é a capa de uma publicação da Federação Espírita Brasileira, que se chama Orientações para Assistência Espírita no Sistema Penal e Socioeducativo. É uma brochura com cerca de 40 folhas. Eu não sei se vocês vão conseguir ler, eu destaquei só alguns títulos, isso aqui é o índice dela, mas vamos lá só naquilo que está grifado, né? Item 5, prisão, uma breve revisão histórica. Item 6.2, fundamentos legais da assistência espiritual ou religiosa. 8, fundamentação doutrinária. O item 9 inteirinho é o modelo de atendimento que a gente pode fazer. Item 10, o adolescente e o jovem no sistema socioeducativo, porque considerados não criminosos, mas infratores, também os menores de idade. Nós recolhemos, né? 10.2, ação evangelizadora e medidas socioeducativas. E o item 11, o servidor do sistema, aquele que trabalha lá dentro. Como é que nós vamos atuar junto a ele? E como é que isso se estrutura, né? A partir dessas diretrizes da Federação Espírita, a Federação Espírita Catarinense e todas as federações estaduais fazem os seus programas de atendimento nas unidades prisionais. E aqui o nosso programa, ele está concentrado aqui na primeira URI, que é a regional da federação responsável pelas casas espíritas aqui da ilha, né? E dentro da URI está estruturado o AEUP, que é o grupo que faz esse atendimento nas unidades prisionais. Esta casa tem muito a ver com o AEUP. Na verdade, o AEUP praticamente nasceu aqui dentro. É uma casa antiga, como a gente sabe, né? Até hoje, as correspondências, que eu já vou falar delas, que a gente troca com esses irmãos, são recebidas aqui. Então, a Associação Espírita tem muito a ver com a AEUP.
né, tem uma participação grande. O que quer dizer a EUP? Atendimento espírita em unidades prisionais e socioeducativas. Aqui embaixo vocês têm um link que lá contém todas as informações sobre o AEUP. Como foi fundado, como foi formado, como ele está constituído, como ele atua, e todas as informações pertinentes ao nosso trabalho ali. Eu falo nosso trabalho porque eu faço parte do AEUP há já mais de um ano, minha esposa Deise também trabalha. Hoje somos aqui na nossa região cerca de 40 pessoas. O trabalhador do AEUP, ele não concorre com a casa espírita, ele continua trabalhando na sua casa espírita e ele se junta ao AEUP voluntariamente nos horários e nos dias que ele tem disponibilidade. Porém, é exigência que para você se juntar ao AEUP, você pertença, digamos assim, seja trabalhador de uma casa espírita para ter os fundamentos de trabalho e de estudo que a casa proporciona. Existe uma questão de preconceito e de generalizações nesse assunto muito grande, óbvio, como vocês podem imaginar, né? Até de você falar simplesmente por aí que você visita os presidiários e tal, já gera o que é? Você vai na cadeia? O que é? Conversa com o chefe do PCC, do Comando Vermelho? Tem esse preconceito e essa generalização de que achar que todo mundo que está dentro do sistema prisional está lá tramando novos crimes, né? Que aquilo é uma grande academia do crime. Não é assim, a gente pode dizer que não. E quanto ao preconceito, a gente lembra esse trechinho aqui também do Evangelho. No capítulo 11 tem uma outra mensagem no item 12 do Blaise Pascal, que ele diz: o Cristo atendia a todos. Qualquer um que a ele se dirigisse era sempre atendido. A mulher adúltera ou o criminoso eram igualmente socorridos. Ele nunca temia que sua própria reputação viesse a sofrer com isso. Né? Quando então o tomareis como modelo de todas as vossas ações, né? Para que o preconceito? E quanto à generalização, é bom a gente dar uma olhada, quem é que está lá dentro realmente no universo prisional? Ali a gente encontra irmãos de crimes graves, irmãos de delitos leves, irmãos que fizeram infrações, irmãos inocentes. Nossa justiça é falha. Ela castiga demais ou castiga de menos às vezes, né? Ela é muito falha. E embora a grande maioria ali sejam de analfabetos mesmo, praticamente analfabetos funcionais, é a grande maioria, ali nós temos doutores, temos escritores, temos de tudo. Posso dizer para vocês que eu pessoalmente já atendi e continuo atendendo uma pessoa que já escreveu vários livros publicados, advogados, médicos, todas as classes sociais estão lá dentro. Então, essa generalização que a gente acha, quem está dentro do presídio é tudo vagabundo, cuidado, não é bem assim, né? Uma grande maioria cometeu crimes e crimes até graves, mas não é bem assim como a gente generaliza. E existe um mote que a gente usa muito no AEUP, né, que é o famoso "estive preso e foste me visitar", porque essa frase está lá em Mateus 25, que é o famoso sermão profético de Jesus, que ele fez aos apóstolos, Jesus já desencarnado. Lá no item 44 e 45 a gente tem, né, a interrogação e a resposta. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: em verdade vos declaro, todas as vezes que deixaste de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. Então ele nos pede que faça isso como um atendimento pessoal a ele, como governador do planeta e responsável por toda a humanidade que está aqui. Nós, como prepostos do Cristo que somos, ele nos pede que a gente faça isso. Rapidamente, quais são as atividades básicas do AEUP? Nós fazemos visitas periódicas às unidades prisionais, cada uma com seu regulamento, com seu dia, com seu horário. Fornecemos livros espíritas aos internos e aos policiais penais. Temos um programa de cartas fraternas para aqueles internos que gostariam de se corresponder com o irmão espírita aqui do lado de fora. Ele tem um padrão de carta que a gente manda, com material de resposta, e as cartas vão e vêm. Minha esposa Deise trabalha nessa parte, ela é redatora de cartas.
Fazemos encaminhamento deles a casas espíritas, nas saídas temporárias, na saída definitiva, dos parentes. Muitas vezes eles pedem para orientar um parente, a esposa, o filho, a mãe, o pai. A que casa espírita na sua região ele pode se encaminhar. Atendemos os policiais penais, que é uma categoria profissional que sofre muitíssimo, índice de depressão e suicídio deles muitíssimo acima das médias de outras profissões. Fazemos irradiação diária, todo dia, às 18 horas, o grupo se reúne virtualmente e fazemos irradiação em prol de todo o sistema penitenciário. Fazemos atividades de divulgação e capacitação periódica de novos trabalhadores em várias regiões do Estado. Não nos limitamos só aqui a Grande Florianópolis. E temos uma campanha permanente de arrecadação de livros, porque nós mantemos em cada unidade prisional uma estante como essa que está aí na foto, para uso dos policiais penais. Aí eles têm todas as obras da codificação, romances, outros livros, onde eles podem pegar, levar para casa, é deles. E nós mantemos essas estantes abastecidas, além das centenas ou milhares de livros que a gente já entregou para os próprios internos. Eles mantêm com eles na cela e depois levam para casa quando saem. Então já fica aqui, né? Espírito é pedinte, né, gente? Eterno pedinte. Quem tiver livrinho parado em casa, velho, quiser doar para a EUP, ou entra lá no site da EUP, ou tem esse telefone aqui do Arlindo. Arlindo, eu tenho os livros para doar, pronto, a gente já acha um jeito de arrecadar. E o que nós atendemos aqui da nossa região? O CASE da capital. CASE significa Centro de Atenção Socioeducativa para os Menores. O CIF, Centro de Internação Feminina. O HCTP, Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Penitenciária de Florianópolis, que tem inúmeros departamentos e divisões lá dentro. O Presídio Masculino de Florianópolis. O Regional de Biguaçu. A Colônia Agroindustrial da Palhoça. O CASE da Grande Florianópolis, São José, lá na BR-101, Penitenciária de São Pedro de Alcântara, Presídio Regional de Tijucas, Unidade Prisional de Imbituba e Unidade de Labor e Prisão Civil, o UPAC. Essas são as unidades que o nosso grupo aqui, da Grande Florianópolis, atende. E, obviamente, né, o que a gente espera com isso, benefícios para o reeducando e para a família do reeducando, obviamente. Não porque a gente vai trabalhar com a família, porque a gente até evita de fazer isso, para evitar problemas legais, etc. Mas o reeducando saindo com fundamentos da doutrina, saindo com uma visão diferente da sua vida, o benefício para a família é enorme. Para a sociedade, não precisamos nem dizer, né? Para o ambiente espiritual da unidade, muitas vezes nós chegamos na unidade e nos pedem para ir a determinado setor ou determinadas áreas. Eu já estou terminando, 2 minutos, faltam 2 slides, porque às vezes eles pedem, vai lá em tal galeria porque o clima lá não está bom. Então eles reconhecem a utilidade do trabalho, né? Para o policial penal, que é atendido também, para a unidade prisional, para o trabalhador espírita, não precisa nem dizer, é colocar em prática o evangelho que a gente estuda. Para a casa espírita, muito importante conhecer o programa, porque muitas vezes sentado aí num banco ouvindo palestra, você tem o parente de um apenado, uma mãe, um pai, um filho, e num atendimento fraterno ele pode receber orientação de como poder ajudar melhor o seu parente que está interno. Lembrando que nós, como visitamos lá dentro, muitas vezes nós temos acesso a pessoas que estão lá, que o parente naquele momento está proibido de ter acesso. E aqui existe um cartaz de uma das várias capacitações que a gente faz por aí, para divulgar e para buscar mais trabalhadores para a nossa atividade. Então, resumidamente, é isso que nós, dentro da federação, dentro da primeira URI, nós temos de trabalho de assistência às unidades prisionais, dentro do tema Caridade com os Criminosos. Meus irmãos, desculpem passar um pouquinho do horário, desejo muita paz a vocês e muito obrigado pela atenção. Espero que a gente leve algo de útil disso tudo.